Oi, pessoal. Então, vou dar agora um exemplo de passo a passo para que vocês utilizem as técnicas apresentadas na nossa aula 3, técnicas de lápis de cor. Primeira coisa, você tem que definir a sua posição em relação ao objeto, para que o objeto não fique daquela forma de fachada, né? Crie uma perspectiva de observação, tá? Então, definido o seu posicionamento em relação ao objeto, você pode começar a desenvolver um rascunho desses objetos, que pelo menos 3 objetos que criam uma composição, uma unidade. Então, você vai usar uma lapiseira, um lápis B ou HB, borracha e uma escovinha para limpeza. Começar por onde? Vamos começar através do desenho de formas geométricas. Você pode utilizar e pensar cada objeto individualmente como se fossem sólidos geométricos. Então, você vai fazer cones, cilindros e assim por diante até completar o seu desenho. O que você tem que prestar atenção quando estiver desenhando? E aqui vai uma dica. Comece pelo centro, imaginando que você tem um objeto de um lado e um outro do outro. Então, faça de forma que o seu desenho fique centralizado, para que não haja o risco de você perder muita margem do papel e nem fazer em formato diferente do que o papel te proporciona. Tá? Vamos usar linhas repetidas, linhas inteiras e evitar os soquinhos, né? Como nós estudamos isso na primeira aula de BID 3, né? Na nossa aula de linhas, tipos de linhas. Então, eu estou definindo melhor aqui os objetos. Vocês não precisam se preocupar quando vocês estiverem fazendo se cada linha não está exatamente onde você gostaria que estivesse, tá? E aí, prestar atenção em proporções. Então, você tem que prestar atenção se um objeto não está mais fino que o outro, e aí você pode medir até mesmo com a mão, né? Com o dedo ou com o lápis. A altura, por exemplo, a altura, eu estou alinhando o objeto mais ou menos um pouquinho abaixo, né, do gargalo da garrafa. Então, esse é o objeto na lateral esquerda. Eu estou fazendo também através de linhas repetidas e sólidos geométricos. Mas você poderia utilizar também o visor, como nós também já aprendemos isso na aula de bidimensionais 1. Definimos um pouco mais, agora deixar por último os detalhes. Nem são tão importantes no momento, mas você pode definir isso mais tarde através das técnicas, mas precisa localizar esses detalhes e saber exatamente onde você vai colocar cada técnica. Lembrar que um está na frente do outro e pensar também em questões de transparência. Nesse caso, eu ainda consigo ver o que está por trás dessa primeira garrafa. Então, você necessariamente tem que desenhar linhas que estão por trás dela. Isso vai ser importante na hora da pintura. Eu estou acrescentando aqui os detalhes. Tá? Eu já defini previamente onde eu vou utilizar a técnica da frotagem. E vai ser nesse perfume, nesse frasco rosa. Então, por isso, aí tá o desenho final, né?
e eu tô achando que tem linhas muito grossas. Então, vamos apagar bem de leve, vamos redefinir as linhas que vão ficar para o desenho, tá? Então, vamos apagar as linhas bem de leve, com muito cuidado para não estragar o papel, porque isso também pode interferir na hora da pintura. Tô apagando aqui somente para ficar mais claro, mais nítido o desenho, tá certo? Eu não fiz aquele desenho do vidro rosa, como eu disse para vocês, porque eu vou utilizar a técnica da frotagem nele. E vai ser diretamente com o lápis de cor. Finalizando essa parte de apagar, então eu uso o pincelzinho para não borrar mais ainda, tirando todos os restinhos de borracha. E pronto. Volto aqui. Vamos agora começar com uma técnica que vocês já aprenderam, que é a técnica da impressão. Posso usar ou um papel sulfite ou um papel vegetal. Nesse caso, eu peguei o papel vegetal porque facilita, inclusive, para que vocês observem que onde eu tô desenhando é com lápis H, da família H, tá? Pode ser o H ou 2H ou 4H, o que você tiver. Eu tô desenhando onde eu quero que o papel de baixo fique branco. Todas essas linhas que eu tô desenhando, eu sei que na hora da pintura elas vão ficar brancas. É exatamente isso que eu quero com a técnica da impressão. É forçar com que o papel fique em baixo relevo, certo? Aí, somente o contorno, bem de leve, só para ter uma noção de se eu cobrir todas as áreas que eu quero, as áreas de impressão. Prontinho. Bom, aí o papel vegetal, vamos deixar aqui de lado. Vou apagar agora o restante das linhas que ainda restaram, para que eu tivesse a noção onde desenhar para a impressão. Então, praticamente eu apaguei o desenho, mas as linhas de impressão estão aí, tá certo? Eu vou deixar só de levinho para que eu não perca o objeto de vista. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer uma outra técnica, tá? Vou pegar agora esse perfume. Eu vou fazer a técnica da frotagem. Começo por onde? Vou começar definindo a área toda que eu vou utilizar de uma cor só, que é esse rosa, tá? Não vou fazer a frotagem apenas na textura, vou fazer nele todo, no papel todo. Então, vou começar com um lápis, do que eu quero, um lápis de cor, da cor que eu quero que seja o objeto, e vou esfregar a cor, no papel, fazendo com que as linhas de baixo se sobressaiam para o papel sulfite. Faço apenas na área, olha, que tem textura. E aí, vou complementar com a mesma cor, mesmo tom de lápis, o restante do objeto, para que fique no mesmo padrão. Ah, professor, por que eu não faço só a textura?
Porque se você vai ver daqui a pouco que nós vamos utilizar uma colagem. E se você fizer apenas a textura, quando você colar na folha de baixo, vai ficar um pouco estranho, tá certo? Vamos transferir essa parte para o papel de baixo, através do cortar-colar. Então, eu vou pegar aí a tesoura, ó, vou cortar exatamente a face que eu pintei, tá certo? Toda a face que eu pintei. Deixo o papel para lá, o sulfite, e vou utilizar toda a face para o desenho. Vou sobrepor a linha do objeto que está na frente. Estão percebendo que eu complementei uma pintura do objeto rosa, mas eu deixei um tom um pouco mais claro daquele objeto que está na frente. Por quê? Porque vai ter uma outra cor, né? Então, aí, essa parte de cima do objeto é um tom mais escuro que eu quero, como eu tô vendo lá na perspectiva, é um tom mais escuro. E vou pintar com o mesmo lápis, mesma cor, só que um pouquinho mais forte, certo? Vamos ver como ficou. Aí. Muito bem. É esse o objeto. Vou deixar aqui do lado, para depois a gente colar, tá bom? Vamos deixar essas duas técnicas de lado e vamos pensar agora na terceira técnica, que é o esgrafito, que a gente vai usar o quê? Com estilete. Então, novamente, vou apagar as linhas que estão a mais, tá? Usar o pincelzinho para tirar. E o que a gente precisa? Vou usar para cortiça, né? O tom de cortiça eu vou pintar primeiro o laranja na área que eu quero, delimitei, né? E comecei a pintar o tom laranja, que é a cor que vai ficar por baixo. Como é um esgrafito, é uma mistura de dois tons, lembram? Pronto, pintei o tom laranja que eu quero. E o outro também, da mesma maneira. Um tom mais claro na parte de baixo, porque vai ter o vidro por cima, né? E um tom mais escuro, que é exatamente a parte de cortiça. O que eu vou fazer agora? Sobrepor o lápis preto. Vou pintar bem firme, para sumir mesmo o tom de baixo. Então, eu tenho duas cores, né? O laranja e o preto. Ops. O tom de preto, ele tem que sobrepor totalmente. Tá? Aqui também, a mesma coisa que eu fiz lá, faço nesse pequeno. Ok, perfeito. Vamos usar agora o estilete. O estilete é usado, né, em várias direções. É como se você estivesse misturando alguma coisa, né, e raspando, mas não com a parte mais fina, né? Você tem que ir com calma para não rasgar o papel, tá certo? Então, você vai ir para um lado, para o outro, tá certo? Aí eu só sobrepus um pouco de preto bem clarinho, para não ficar muito estranho, não ficar muito desconecto da cor de cima. E aí a gente tiro com delicadeza também, porque olha, esses resquícios são coloridos, né? Então, se você não tiver cuidado e passar a mão ou passar o pincel com um pouco mais forte, vai riscar o papel onde você não quer. Nesse caso do perfume, eu pintei de vermelho fundo e depois pintei de preto, né? Como o vermelho é um tom bem mais escuro, né, ele não apareceu tanto, né, depois que eu coloquei o preto. Mas era esse efeito que eu queria mesmo, que ele ficasse escuro. Agora, vamos trabalhar uma terceira técnica, quarta técnica, né? Agora já. Nós já trabalhamos a frotagem, o esgrafito e a impressão. Agora, a gente vai ver como é que faz o polimento.
Vamos apagar aqui com mais as linhas, para deixar bem clarinho, vocês percebendo que o grafite é o que menos importa, né? Nessa pintura. Vamos trabalhar com cor agora. Então, é somente mesmo para que você tenha controle da sua perspectiva. É para isso que você faz o desenho em grafite. Vamos apagar aqui, tirar todo a borracha. E vamos fazer agora... Aí tá aí o desenho. Vou fazer, além do polimento que falta, né? Eu resolvi fazer um pouco mais de impressão. Já que o vidro é transparente, eu vou fazer novamente a técnica da impressão agora nesse outro vidro. Aí eu delimitei o vidro. Agora eu tô fazendo, ao invés de eu fazer no papel vegetal, né? Eu tô fazendo agora no papel sulfite. Que aí você pode perguntar, professora, mas se você usou o papel vegetal e eu só tenho sulfite, como é que eu faço? Então, tô fazendo para que você tenha noção. Aí, olha, eu parei com a linha, tá vendo que essas linhas aí, eu tô usando o quê? A linha interrompida. E o nosso próprio cérebro vai se encarregar de juntar essas linhas. Um pouquinho. Isso. Então, tô usando o que? O lápis H. Certo? Aí. Linha interrompida. Não precisa fazer exatamente juntando todos. Mas eu tô fazendo o que? Desenhos de detalhes. Já são os desenhos dos detalhes dos objetos, que eu quero que fiquem brancos. Ao invés de eu usar o lápis branco, que não funciona no papel canson, eu estou fazendo a impressão, tá certo? Então, vai ser esse objeto, ele vai ter essas linhas em branco quando eu for pintar. São os detalhes porque estão por trás do vidro. Faltando agora só umas bolinhas aqui. Isso. Essa é a técnica da impressão novamente, tá? Como eu fiz desse primeiro. Então, agora eu não preciso mais dessas linhas de nenhuma maneira. Vou apagar todas para que o grafite não apareça no desenho, na pintura. É isso aí. Então, temos aí o resultado final. Vou colar primeiro a frotagem. Sempre é bom espalhar totalmente a cola para não ficar com aquelas marcas e colocando um pouquinho, não precisa colocar toda a cola em todo o papel. Aí eu fixo algumas áreas e pego o papel sulfite, ó, para dar uma pressão melhor e colar bem e não passar o dedo, porque se passar o dedo no desenho para colar, vai borrar. Temos aí, então, a frotagem prontinha. Vou fazer agora, vou pintar esse objeto da frente, essa garrafinha aí. Como ela é laranja, eu vou começar com o tom laranja. Sempre numa mesma direção. E aí, quando for arredondado, fazer também, se possível, linhas seguindo o objeto, ó, mais arredondadas, tá vendo? Ok. Ah, passou pelo o outro objeto, professora. Não tem problema. Por quê? Porque ele tá na frente e ele é meio que transparente. Então, é certo mesmo que você destaque esse objeto na frente do outro. Tá vendo a técnica da impressão? Então, quando você pinta, as linhas que você fez, a impressão, vão ficar brancas. Tô deixando algumas áreas com um pouco menos de pigmento, porque dá a impressão de que tem um reflexo no vidro. Aí eu tô fazendo, não é contorno, gente, tá? Não podemos trabalhar com contornos. Você tem que trabalhar
com essas linhas mais escuras nas laterais, até porque é um objeto circular, né? Mas você não pode fazer contornos. Então, a minha sugestão é que você suavize a linha de contorno, a linha que delimita o objeto. Ó, se eu deixar uma linha preta aí, vai ficar contorno. Então, o que eu faço? Eu esfumaço, eu faço tipo um degradê do limite do objeto para dentro. Faço também alguns detalhes aqui para compor com a cor. Isso. Já tá começando a aparecer um pouco mais para frente do outro objeto, do objeto lateral. Então, tem que mostrar de uma maneira que esse objeto esteja na frente do outro. Aí, o resultado. Ok. Vamos dar continuidade agora à pintura da tampinha desse perfume. Peguei um bege e um laranja. Você pode mudar o tom do objeto, tá certo? Eu só queria que ficasse mais próximo possível, porque é um desenho de observação, né? Nós estamos fazendo um método de observação direta dos objetos, né? E aí eu usei esse tom mais alaranjado, inclusive para combinar com o objeto da frente. Não posso deixar linhas de contorno, tá certo? Então, suavizar mais, o máximo que eu puder, essa linha de contorno, até para parecer um pouco mais real. Ok. Olhando para esse desenho aqui da frente, acho que a gente pode escurecer um pouquinho mais. Agora, nesses detalhes que eu pintei na impressão. Então, tem que parecer que ele está para frente. Então, vamos só dar uns destaques aqui nessas bolinhas. É isso aí, ficou assim. Ok, vamos agora ao terceiro objeto. Peguei um cinza, tá? Esse cinza, um tom mais médio. E aí vocês podem perceber que eu não tô pintando totalmente o objeto, também deixando algumas áreas mais livres, assim, mais com menos pintura, vamos dizer assim, tá? E aí a parte da impressão, olha, a impressão que eu fiz com o papel sulfite vai aparecer agora, ó. Ela vai ficar branca, como eu queria, tá certo? Então, esse objeto, ele já tá para trás, mas eu não posso deixar de pintar a parte que vai por trás do objeto da garrafinha laranja, porque a garrafinha laranja é transparente. Então, vou só destacar algumas áreas aqui com tons mais escuros, porque daí dá a impressão de que também tá batendo reflexo nessas áreas mais claras. Quanto mais escuro eu pintar, vocês perceberam que vai destacando o branco, né? Bom, vamos fazer um polimento agora. O que é o polimento? É pintar uma área de branco com o lápis branco. Ele vai ficar como se fosse encerado. Vou pintar um pouquinho aqui também, essa primeira, para criar tons mais claros. E aí, temos como resultado final
Espero que tenham gostado. Até a próxima!